Os novos livros de D&D já estão chegando com a nova regra de 2024. O livro do jogador já foi lançado, o livro do mestre foi lançado este mês de novembro, e o livro dos monstros vão ser lançado em 2025. Porém, contudo, a Wizards tomou a belíssima decisão de não traduzir nenhum desses livros, então temos apenas esses livros em inglês. Com isso, a dificuldade de encontrar todas essas mudanças de regras para conseguir traduzir a sua mesa do D&D de 2014 para o D&D de 2024 tem sido um pouco difícil. Então a ideia desse vídeo aqui é conseguir consolidar todas as mudanças de regras para que você consiga traduzir todas as mudanças do seu personagem, da sua ficha e da sua mesa, para que você consiga fazer uma transição de 2014 para 2024 perfeita. Bora lá? Como temos apenas os livros em inglês, a tradução foi feita por mim. Então qualquer erro de tradução ou confusão pode ser gerada pela minha tradução e não pelo livro em si. Mas aqui vou trazer algumas regras gerais das mudanças para 2024. Começando pelos testes de resistências, ou saving throws. Aqui nós temos apenas duas pequenas mudanças. Uma mecânica, que a única mudança mecânica é em relação a que você agora pode escolher falhar um teste. Então, às vezes um amiguinho usa uma magia em você que necessita de um save, mas você quer falhar, porque se te beneficiaria. Então agora você pode escolher falhar. Em 2014 você não podia. E um segundo ponto, que na verdade é um detalhe menor, que agora, se você utiliza uma magia em uma criatura ou objeto que não possui um atributo, ela sempre irá falhar. Aqui temos o caso de exemplo, por exemplo, de uma porta, em que ela tem HP, tem AC, mas ela não tem atributos de força, de destreza, e com isso ela sempre vai falhar quando você jogar uma Fireball nela. O segundo ponto é a inspiração. Os métodos de adquirir uma inspiração ainda são as mesmas, porém a gente teve a mudança do nome de inspiração pura para agora inspiração heróica. E também a mudança agora é que a inspiração não garante vantagem na rolagem. Então, lembrando que em 2014 a inspiração você deveria declarar que você está usando essa inspiração e rolar um dado com vantagem. A inspiração heróica não. Agora ela permite que você rerole qualquer dado. E um ponto importante, é qualquer dado, não necessariamente um dado D20. Você pode, por exemplo, rolar um ataque, um D12, D10, e você rolou baixo, você pode usar a sua inspiração heróica para rerolar esse dano. Ou até mesmo rolar de vida. Você foi lá, aumentou o seu level de lutador, rolou o seu D10 e tirou 2. Você pode utilizar a sua inspiração heróica para tirar um dado maior. O terceiro ponto é o ataque de oportunidade. Um ponto importante, eu trouxe até o texto aqui em inglês, que é o que define agora um ataque de oportunidade. O ponto crucial aqui, da única mudança, é que a palavra criatura hostil foi retirada do texto. Como vocês podem ver, apenas cita quando uma criatura sai do seu alcance. Isso leva a um pequeno detalhe de regras que pode ser um pouco complicado, porque isso agora permite, na teoria, que você realize ataques de oportunidade em aliados. Isso abre um grande leque de coisas, como, por exemplo, se você tem a feat Warcaster, você pode usar uma magia no seu aliado. Então, existe uma discussão no Reddit sobre se isso realmente é válido para usar magias em aliados ou não. De toda forma, a regra agora tirou essa palavra criatura hostil. E além disso, você também pode realizar esse ataque de oportunidade. Antigamente era apenas com a sua arma. Agora você pode usar um ataque desarmado. E vamos falar um pouco mais pra frente, porque esse ataque desarmado também mudou bastante como ele funciona. O próximo tópico é sobre magia. Em 2014, quando você usava uma magia que não era uma cantrip, como a ação bônus, você só poderia utilizar a sua ação para usar uma cantrip. Você não poderia utilizar outra magia de level. Então, por exemplo, se você era um feiticeiro que usou a sua metamagia para trazer uma magia de ação para ação bônus, você não poderia utilizar outra magia como ação. Em 2024, essa regra mudou. Agora a regra, ela diz que vocês não podem utilizar uma outra magia que também consome um espaço de magia. Então você não pode consumir 2 espaços de magia por turno. Isso tem duas grandes implicações. A primeira é, antigamente a gente tinha a nossa famosa briga de magos, em que você utiliza uma magia, o inimigo usa o counter spell para anular a sua magia, e você usa a sua reação para anular o counter spell do inimigo, ficando essa briga de magos. Agora isso não é possível, porque seria utilizar 2 espaços de magia no mesmo turno. Um outro ponto é que agora se você tem features da sua ficha que te permitem utilizar uma magia sem consumir um espaço de magia, não entra nessa regra. Então nós temos diversas raças, backgrounds, armas e itens mágicos que te permite utilizar uma magia com cargas, com efeito de 1 por dia, e isso não consome um espaço de magia. Então você poderia utilizar 2 magias de level, porque uma delas não está consumindo um espaço de magia. E também, em geral, muitas magias mudaram levemente em 2024. E, em geral, elas estão mais fortes, principalmente as magias de cura. Agora, falando de exaustão. A exaustão foi modificada completamente.
Lembrando, antigamente a exaustão tinha seus 6 níveis, a cada nível, primeiro nível diminuiu sua velocidade pela metade, depois todos os seus rolls ficavam com desvantagem e assim ela ia progredindo. Agora a exaustão está bem mais simples. Cada ponto de exaustão significa menos 2 em todas as suas rolagens e também menos 5 pés de deslocamento. Você tem 2 pontos de exaustão, vão ser menos 4 em todas as suas rolagens e menos 10 pés de deslocamento. E ainda tem a regra de que se chegar em 6 pontos de exaustão, o seu personagem morre. E também agora você recupera apenas 1 ponto de exaustão por descanso longo. Uma outra regra que mudou bastante foi como funciona a surpresa. Lembrando, em 2014, a surpresa, quando você iniciava um combate escondido, todos os inimigos que estiverem surpresos não agiam no primeiro turno do combate. Agora, não é mais isso. Uma criatura surpresa tem apenas desvantagem para a rolagem de iniciativa. Ela não perde mais o seu turno inteiro. Isso é um nerf bem grande para a surpresa. Então, o impacto de surpreender tanto os jogadores quanto surpreender os monstros ou os inimigos é bem menor. É apenas uma desvantagem. Lembra que eu falei que os ataques não armados tinham modificado? Pois é. Agora, os ataques não armados foi modificado para incluir as ações de grapple, agarrar, e a ação de empurrar, a de shove. Um ponto muito importante. Em 2024, nossas novas regras, não existe mais competição de testes. Então, lembrando, em 2014, era bem clássico quando você tentava agarrar um inimigo e você fazia uma rolagem de atletismo contra a acrobacia ou atletismo do inimigo. Isso não é assim que funciona mais. Essa competição de testes não existe mais. Aqui nós estamos falando em todas as situações. Não existe mais você rolar um dado de algum atributo, o inimigo rolar um outro dado de outro atributo ou do mesmo e ver quem tira maior. Isso acabou, sumiu das regras. Agora, quando você toma ação de ataque não armado, você pode escolher entre dar dano, agarrar seu inimigo ou empurrar o seu inimigo. Para dano é o clássico. Agora, para agarrar ou empurrar o seu inimigo, você precisa que ele passe em um teste de resistência, então um saving throw de destreza ou força, o inimigo escolhe, e que o DC desse teste é 8, mais o seu modificador de força, mais a sua proficiência. Então mudou drasticamente, ele não é mais uma competição, agora é um DC que ele tem que bater para conseguir escapar desse seu agarrão ou empurrão. Continuando falando sobre condições, a condição agarrado também sofreu uma leve mudança. Agora, o alvo que está agarrado, ele tem desvantagem para realizar a rolagem de ataque em qualquer alvo que não seja aquele quem está te agarrando. Então vamos supor que o jogador A agarra um monstro, e esse monstro vai ter desvantagem para bater em todo mundo que não seja esse jogador A. Um detalhe bem de nuance de regras é que a regra não cita nada quando essa criatura está agarrada por mais de outras criaturas. Então, um exemplo, um monge do seu grupo agarrou uma criatura e veio o bárbaro e agarrou ela também. 2 pessoas estão agarrando uma criatura só. Na teoria, essa criatura agora tem desvantagem em todas as rolagens, porque ela tem 2 alvos que estão agarrando ela e ela é impossível de não bater em alguém que está agarrando ela. Então ela tem desvantagem em tudo, na teoria. Mas vale uma pequena discussão com o seu mestre sobre se é assim realmente que funcionaria a regra. Outra mudança em relação a incapacitado. Agora a regra deixa claro que você não pode tomar nenhuma ação, ação bônus ou reação. Na regra de 2014 não deixava claro que você não podia utilizar a ação bônus. Além de que deixa claro que você perde a sua concentração. Um outro efeito agora é que você agora também deixa claro que você não pode falar quando você tiver essa situação de incapacitado e você rola iniciativa com desvantagem. O próximo efeito é o de invisível, que esse vai ter uma certa discussão nas próximas regras daqui pra frente, porque agora se esconder te dá a condição de invisível. E agora o que isso faz é que agora invisível te dá vantagem em iniciativa. O que é importante dizer aqui é que a condição de invisível, ela não te deixa invisível. É estranho falar, mas é assim. Ela não te deixa transparente. Quem faz isso é o efeito da magia de invisibilidade, e não a condição. Isso é um ponto importante pra gente entender um pouco do roleplay na questão de rogue ou personagem se escondendo daqui pra frente. Agora, em relação a petrificado, a mudança é que foi retirado do texto, da descrição, que a criatura não está mais inconsciente ao seu entorno. Ou seja, uma criatura petrificada sabe sim o que está acontecendo ao redor dela, o que é um pouco assustador. E ela também diz que retirou a parte do texto em que diz sobre suspender o efeito de doenças ou venenos que você possuía antes de se petrificar. Então aqui caiu em um probleminha de que, seguindo puramente as regras, se o personagem estava com algum tipo de doença, algum tipo de veneno que poderia ocasionar a morte dele e ele foi petrificado,
ele pode morrer enquanto está petrificado, porque a condição de petrificado não suspende mais o efeito de doenças ou venenos. Seguindo para um ponto que não é muito conhecido, mas é importante destacar, é em relação a abrindo fechaduras e cadeados. Em 2014, eu acho que nem todo mundo sabia disso, que para abrir uma fechadura, era necessário que uma pessoa que seja proficiente nas ferramentas de ladrão realizasse um teste de destreza. Na versão de 2024, não é mais um teste de destreza, é um teste de truques de mão, que é o Sleight of Hand. Então, se você, como eu, já utilizava isso, você estava usando errado. Você não pode utilizar truques de mão para abrir um baú, abrir uma porta. Na verdade, era sempre um teste de destreza. Pequena mudança aí, mas importante também. Aqui nós também mudamos como funciona o descanso curto e o descanso longo. Mas é mais em relação às regras e definições exatas do que acontece nesses descansos. Um ponto importante agora é obrigatório você ter um ponto de vida para iniciar um descanso longo. Isso acaba incluindo em casos em que, por exemplo, uma criatura, um jogador chegou em 0 de vida e foi estabilizado. Lembrando que ao você ficar estabilizado com 0 de vida, alguém não te curou, apenas rolou um teste de medicina e te estabilizou, você fica com 0 de vida, você vira com 0 de HP. E você rola um D4 para saber por quantas horas você fica com 0 de HP até você voltar à consciência com 1 de HP. Se por um acaso você rola esse D4 e você tirar, por exemplo, 4 horas, na SEG de 2014 você poderia, na primeira hora, realizar um descanso curto e voltar, rolando seus dados de vida, recuperando todas as suas features e voltar ao combate, a voltar à vida. Agora você não pode mais, porque você está com 0 de HP, então você não pode iniciar um descanso. Além disso, os descansos longos agora recuperam todos os seus dados de vida. Em 2014, era apenas a metade. E também deixaram um pouco mais definido o que interrompe um descanso nas regras. Então, é rolar a iniciativa, utilizar uma magia que não é uma cantrip, então você pode usar cantrips à vontade durante o seu descanso longo, levar dano, ou 1 hora de caminhada ou esforço físico, no caso de um descanso longo. E também define que caso algo interrompa uma dessas 4 coisas acontecer no seu descanso, você pode retomar o seu descanso longo, porém ele vai precisar de 1 hora a mais. Então vamos dar um exemplo aqui. Você começa o descanso longo de 8 horas. Depois de 3 horas descansando, acontece uma invasão no seu acampamento e rola a iniciativa. Vocês acabam com os bandidos e voltam a dormir. Já teve as suas 3 horas de descanso. Você teve seu descanso quebrado e voltou pro seu descanso longo novamente. Agora, ao invés de você precisar de mais 5 horas para finalizar o seu descanso longo, você precisava de mais 6 horas. Porque a gente vai ter 8 mais 1 devido a uma interrupção do seu descanso longo. Agora que já falamos um pouco das regras gerais, vamos falar sobre as ações que você pode tomar no seu turno. Bom, a primeira ação, a ação mais importante, a ação de atacar. Lembrando, em 2014, a gente tinha a ação livre, que muitos minimaxers utilizavam para soltar uma arma no meio do combate. Por exemplo, você é um clérigo que está com uma massa e um escudo. Você não pode utilizar magias com componentes somáticos se você tem as 2 mãos ocupadas. Então, em 2014, o que muita gente fazia era soltar a sua massa com uma ação livre para poder utilizar uma magia. Agora, com 2024, não existe mais essa ação livre de soltar uma arma. Existe agora, dentro da sua ação de ataque, possibilidade de você sacar ou guardar uma arma. Ou seja, você tem uma sua espada longa, você realiza um ataque, você pode, junto da sua ação de atacar, guardar essa espada longa. E aí tem um extra ataque, caso você faça mais de um ataque. Então, por exemplo, você tem uma espada longa, você bate com sua espada longa, guarda ela, como parte do seu segundo ataque, você saca uma rapieira e você realiza o seu segundo ataque com uma rapieira. Isso é muito importante para os lutadores, porque agora nós temos as maestrias de armas, que cada arma tem um efeito diferente. Então, com essa nova regra de sacar e guardar uma arma, você pode aplicar mais de um efeito nos inimigos com essa nova mudança. Então é bem interessante, principalmente para os lutadores aqui. Um próximo tópico que é bem polêmico e foi bem discutido no lançamento do livro do jogador é sobre a ação de se esconder, o hide. Agora, em 2024, você realiza um teste de destreza, stealth, assim como em 2014. Porém, o alvo não é mais a percepção passiva do seu inimigo. É DC 15, fixo. Sempre. Se você passou desse DC 15 fixo, você está escondido. Só que quando que você pode fazer essa rolagem? Você só pode fazer a rolagem quando você estiver heavily obscured, ou seja, quando estiver em escuridão, nas sombras, que você pode rolar esse dado, ou atrás de 3/4 de cover. Então só tem um pouco do seu corpo que está sendo visto. E também estar fora da linha da visão do inimigo. E aqui é um ponto bem importante. Se você consegue ver a criatura, você consegue discernir se ela pode te ver ou não. Então sempre tem aquela discussão, eu tô aqui, mas será que minha criatura consegue me ver?
Tá claro, se você consegue ver ela, o mestre consegue discernir se ela consegue te ver ou não. Então, se você tem essas três condições, essas duas condições, ou Heavenly Scourge ou Cover, e está fora da linha do inimigo, você pode realizar um teste de destreza stealth. E se você passar nesse DC 15, você adquire a condição invisível. E aí que tem toda a discussão que surgiu com o lançamento do livro do jogador. Por que ele te dá essa condição invisível? Não sei, mas foi o que a Wizards decidiu dar de nome quando você passa em um teste de stealth. Então, igual eu falei, as regras de invisível modificou, e o ponto que eu queria deixar claro é, invisível não é literalmente o seu corpo estar invisível, o seu corpo estar transparente. Não, é o nome da condição. O que te deixa invisível é a magia e invisibilidade. Além disso, você tem que tomar conta de quanto você tirou nesse teste. Então, por exemplo, você rolou 20. Foi acima de 15, você está com a condição de invisível. Só que esse 20 agora é o quanto que os inimigos precisam tirar num teste de percepção para te enxergar. A condição se encerra imediatamente após você falar mais alto que um sussurro, um inimigo encontrar você realizar uma rolagem de ataque ou você tirar uma magia com componente verbal. Um ponto importante em relação a inimigo encontrar você. Tem muita discussão no Reddit, nos tópicos da vida, sobre utilizar a ação de se esconder no meio do público, ou como ele agora te dá a condição de visível, você poderia passar o campo de combate na frente do inimigo e você estaria tudo bem. Você não está. Um ponto importante é o inimigo encontrar você. Se você passa da linha de visão do inimigo, ele não precisa do teste de percepção dele para te enxergar, porque a linha de visão dele é um dos critérios para você poder se esconder. Então, se você passa na linha de visão do seu inimigo, ele automaticamente já te vê e cancela a sua condição de invisível. Isso é um ponto bem importante. Uma das novas ações que temos é a ação de influenciar. O que significa isso? Você utiliza a sua ação para incitar uma criatura, você fala alguma coisa para ela, para tentar fazer com que ela faça o que você quer que ela faça. E nisso, o mestre determina se a criatura está disposta, relutante ou hesitante. Isso determina como você vai rolar esse teste. No caso de uma criatura disposta, willing, ela está de acordo com o que você está pedindo. Então, nenhum teste é necessário. Você não precisa rolar persuasão. Você fala isso para ela e ela aceita. E ela vai fazer o que você quer, só que do jeito que ela preferir. Uma criatura relutante ou unwilling significa que ela acha repugnante o que você acabou de pedir ou vai contra o alinhamento dela. Então, não existe check nenhum, você não faz rolagem nenhuma, porque é impossível a criatura fazer o que você quer. É aquele famoso clássico exemplo de você rola uma persuasão pro rei entregar todas as terras e o reinado dele pra você. No caso, seria um teste de uma criatura relutante. Então, não existe check de percepção. Você não rola uma percepção nesse caso, porque ela age repugnante o que você está pedindo. É impossível ela fazer isso. O caso mais importante é o caso em que a criatura está hesitante. Nisso, ela não tem certeza se ela quer fazer o que você pediu ou não. E nisso, a rolagem de um teste de persuasão, por exemplo, aqui ela pode acontecer. Só que aí temos alguns critérios a mais. A criatura pode estar indiferente, ela pode estar amigável ou pode estar hostil. Isso determina se o seu teste vai ser normal, porque ela está indiferente com relação a você, vai ser normal o teste. Se ela é amigável, às vezes você já fez alguma coisa de ajuda pra ela, você ajudou ela numa missão anterior, então ela já conhece um pouco você, ela é amigável com relação a você. Ou ela é hostil, ela viu você matar um aliado dela ou algo do tipo, e com isso, se a pessoa for indiferente, o seu teste é normal. Se ela for amigável, o teste é com vantagem. E se ela for hostil, o teste é com desvantagem. E aqui, de novo, voltamos para o DC fixo. Não é o mestre que decide quanto que vai ser o DC. O DC padrão é 15. Ou o valor de inteligência da criatura. Então, dependendo, a gente tem, por exemplo, um Lich que tem 22 de inteligência. O DC, para convencer ele de algo, é bem maior. E se você falhar nesse teste, você precisa esperar 24 horas para realizar um outro teste ou um tempo determinado pelo seu mestre. Porque daí não fica aquela situação chata em que um jogador tenta rolar uma persuasão, aí depois tenta rolar outra persuasão, ou outro jogador tenta rolar outra persuasão. Não, rolou uma vez, 24 horas para esperar para poder rolar outro teste para convencer essa criatura. Uma outra ação nova é a ação de search, ou procurar. Aqui você utiliza a sua ação para realizar um teste de sabedoria para discernir algo que não é óbvio. Então, por exemplo, você pode utilizar o teste de intuição para determinar o estado mental de uma criatura, o teste de medicina para verificar uma doença que aflige a criatura ou a causa de uma morte, testar um teste de percepção para tentar encontrar uma criatura ou objeto escondido, ou um teste de sobrevivência para encontrar traços ou comida. Então, tentar encontrar seu caminho pela floresta. Aqui já era o que as pessoas faziam normalmente, mas agora está um pouco mais definido. Temos também a ação de estudar, ou study,
que você realiza um teste de inteligência para tentar se lembrar de algo, lembrar de um livro, lembrar de uma pista que o seu personagem teria conhecimento ou saberia que importa nessa situação. Aqui você pode realizar um teste de arcana com os tópicos de magia, itens mágicos, símbolos sobrenaturais, os Eldritch, em relação a Warlocks e tudo mais, tradições mágicas, planos de existência e criaturas específicas. Aberração, construtos elementais, fei e monstruosidades. Aqui é um ponto bem interessante e legal, porque muitas vezes os jogadores perguntam o que meu personagem sabe sobre essa criatura? E aqui fica aquele meio tipo, o que eu tenho que enrolar pra ele saber o que ele sabe sobre essa criatura? Agora tá bem definido. Essa criatura é uma aberração? É um teste de arcana. É um humanoide? É um teste de história. Um dragão? É um teste de natureza. Nesse do dragão, talvez não concorde muito, porque eu imagino que dragões são criaturas épicas e cheias de histórias. Talvez um rol de história pra dragão seria mais interessante. Mas, de toda forma, é assim que foi quebrado com relação a essas criaturas. Um teste de história, então, você também pode se relembrar de eventos ou pessoas importantes, além das criaturas de gigantes e humanoides. Você pode rolar um teste de investigação para encontrar armadilhas, cifras, enigmas e dispositivos. O teste de natureza para encontrar sobre os terrenos, a flora, o clima, a criatura. E religião para saber sobre as deidades, os rituais, as hierarquias religiosas ou criaturas específicas, que aqui no caso são os celestiais, demônios e mortos-vivos. Então agora, quando vier aquela pergunta clássica do seu jogador sobre o que meu personagem sabe sobre isso, tá bem mais definido para você mestre, entender o que precisa ser rolado para saber qual informação ele vai ter a respeito disso. Perfeito, já falamos um pouco das regras, já falamos um pouco das ações, agora vamos falar um pouco sobre a mudança, sobre a criação de personagem. O primeiro ponto é sobre o background, a história do seu personagem. Isso mudou drasticamente. O background agora é quem que dá o atributo de habilidade e não mais a sua espécie. Então um ponto importante é que em 2014 se chamava raça, então você ser humano, elfo, halfling, e agora é a sua espécie. A sua espécie não te dá mais atributo. O que te dá o atributo é o seu background, em que você vai poder escolher entre 3 atributos e adicionar mais 2, mais 1, ou mais 1, mais 1, mais 1, que agora esse é o padrão. Os backgrounds também não possuem mais traços, falhas, ideais, então as coisas que te ajudavam a construir o personagem não tem mais na lista. E também eles te dão apenas uma proficiência em ferramentas e não te ensina linguagem nenhuma. Aqui é um ponto importante. Todos os personagens agora sabem 3 línguas. Sabe, comum e mais 2 à escolha do jogador. E também, por fim, todos os backgrounds agora te dão o que eles chamam agora de Origin Fit. Que todas as fits mudaram completamente e agora nós temos essas Origin Fits. E eu vou falar um pouco mais pra frente sobre como elas são. Mas agora, para dar um exemplo de como ficou, eu trouxe aqui o background de Soldier, do soldado. Em 2014, ele te dava proficiência em atletismo e intimidação, ele te dava proficiência em jogo ou veículo, te dava equipamentos, te dava uma insígnia, te dava um troféu, uma adaga, várias coisas que esse background podia te dar. E ainda tinha aquela parte de features. Então aqui, por exemplo, você tem a sua carreira como soldado, organizações te reconhecem como autoridade e influência, te ajudam com relação a isso. Então te dá um espaço para um roleplay maior. Na de 2024, toda essa parte de features foram eliminadas de todos os backgrounds. E agora ele te dá mudanças em atributos, que você pode escolher entre força, destreza e constituição. Então aqui é aquela coisa de mais 2, mais 1. Então, por exemplo, você é um lutador. Você pode escolher mais 2 de força e mais 1 de constituição. Ou mais 1, mais 1, mais 1 nas 3 atributos. Ele te dá um feat, que aqui no caso é o Savage Attacker. As proficiências continuam a mesma, atletismo e intimidação. Ele te dá uma proficiência também de ferramenta, que aqui é apenas set de jogo, não te dá mais proficiência com veículos. E você escolhe o seu equipamento, que mudou um pouquinho sobre como era o equipamento antigamente. Então aqui nós temos uma mudança que parte do roleplay foi um pouco perdido, mas era muito pelas explicações dos testes que ninguém utilizava, pra falar a verdade. Então, como a Wizard viu que ninguém utilizava essa parte, eles acabaram excluindo para modificar um pouco mais sobre como esses backgrounds funcionam. E aqui eu já tinha falado um pouco antes sobre as feats, e aqui vem a parte mais completa, a explicação completa sobre elas. As feats foram quebradas em 4. Nós temos a feats de origem, as feats gerais, os Epic Boons e os Fighting Styles. Então a feat de origem são as que vêm com os backgrounds, elas não têm pré-requisito e você recebe uma ao escolher o seu background. As General Feats, elas são liberadas no level 4 e elas possuem pré-requisitos. Então a grande maioria dela, o pré-requisito é, por exemplo, ter level 4, ser proficiente em armadura leve, ser proficiente em armadura pesada ou coisas do tipo. Todas elas aumentam o seu atributo de habilidade.
Então todas elas vão ter aquela coisa de mais um de força, mais um de destreza. Então você não fica tão mais pra trás se você deixa de escolher o Ability Score Improvement, que é aquele famoso mais 2 ou mais um que você colocava ao chegar no level 4. E você consegue sempre ter pelo menos um pontinho de atributo, de habilidade, ao escolher uma feat. Um ponto importante é que o Ability Score Improvement, igual eu tinha falado, ele também é uma feat. Então apenas não mudou nada, é apenas que ela acaba caindo na categoria de feat. Mas ela é uma feat que eles chamam de repetível. Então você pode ficar repetindo ou escolhendo ela várias vezes. O Epic Boom são talentos épicos que você libera ao level 19. Então aqui para campanhas bem épicas. E são efeitos bem fortes, bem poderosos, que você libera no level 19. Então se você for min-maxer, bem daquele min-maxer mesmo, você consegue perceber que você consegue chegar no level 19, pegar um Epic Boom. E se você for multiclasse, você consegue também, por exemplo, chegar num level 16 de uma classe e 4 da outra, para pegar 2 Epic Booms e ficar bem acima do meta. E os Fighting Styles são aquelas que, por exemplo, o lutador tinha de lutar com 2 mãos, escudo e tudo mais. Não muda nada, é apenas que agora isso é um feat. Então, quando você ler sobre a classe do lutador, ela vai falar que te dá um feat da categoria de Fighting Style. É basicamente a mesma coisa, mas foi meio que agrupado como um feat. Seguindo para a parte de espécie, então, como eu falei, renomearam raças para espécie. As raças presentes no livro do jogador são Azimar, Draconato, Anão, Elfo, Gnomo, Gigante, que é o Goliath, Halfling, Humano, Orc e Tiefling. Então, acho que as mais famosas estão todas aqui. E um ponto importante é que as raças pequenas não possuem mais a limitação de andar menos. Agora todas elas andam 30 pés, ou 9 metros, exceto o Goliath, o gigante, que ele anda 35 pés. Então, ele é o único que tem uma pequena vantagem aí. E um ponto sobre multiclasse, já trazendo aqui para os min-maxers, a pequena mudança é que agora os paladinos e rangers arredondam para cima o level para cálculo de espaço de magias. Então, quem já se meteu com essa coisa de multiclasse, quando você pega várias classes que podem utilizar magia, para você fazer o cálculo de quantos espaços de magia você tem. Antigamente, paladinos e rangers, como eles são half casters, né, eles não são casters completos, eles dividiam o level que você tinha nessas classes e arredondava para baixo. Então, vou dar um exemplo. Se você era level 3 com paladino ou ranger, ele te considerava como um caster de level 1, porque ele arredondava para baixo, que é metade 1,5, arredonda para baixo 1. Agora, com a regra de 2024, 1,5 arredonda para cima, vai para 2. Então, um leve buff aí para você fazer multiclasse de paladino, ranger. Por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouco agora das armas e maestrias, que é uma novidade bem grande aqui do D&D de 2024. Aqui já começamos com armas de fogo, agora fazem parte do livro. Antigamente era uma regra opcional, agora elas estão diretamente aí. Ainda com aquela descrição de que depende do cenário que seu mestre está construindo e tudo mais, mas as regras são as mesmas e estão lá disponíveis para saber exatamente o que elas fazem. A propriedade Heavy, que as armas, por exemplo, Great Axe, machado de 2 mãos, possuía, não tem mais a limitação de tamanho de personagem. Então tinha aquela limitação chata que se você fosse, por exemplo, um anão, um gnomo, que você era um personagem pequeno, você não podia utilizar uma arma Heavy, porque você teria desvantagem nas rolagens. Agora não é mais assim. Agora você precisa de 13 de força para armas corpo a corpo, ou 13 de destreza para armas de longo alcance, a distância. Então, por exemplo, um Heavy Crossbow, aquele crossbow parrudo, você precisa de 13 de destreza, enquanto um machadão você precisa de 13 de força. Aqueles itenzinhos que ninguém utilizava, por exemplo, ácido, fogo alquimista, rede, óleo, pode falar a verdade, ninguém utilizava. Eles ficaram bem mais fortes. Antigamente eles tinham um DC específico, a rolagem de dano era baixa, e você tinha que reacertar o seu alvo ainda, com um ataque improvisado era bem ruim. Agora todos eles pedem um teste de resistência, então um saving throw do oponente, e não usa mais um rolagem de ataque, então para níveis mais altos ficou bem mais útil esses itens. Todas as poções agora são ação bônus ao invés de ação completa. Então você pode tomar a sua poção de cura com a sua ação bônus e ainda usar a sua ação para atacar o inimigo. E aqui temos um pequeno buff em que as lanças subiram de dano de D10 para D12. E o tridente de D8 ou D6 se você utilizar com uma mão só, para D10 ou D8 se você utilizar com uma mão só. A arma Warpeak agora é versátil, então você tem a opção de utilizar com as 2 mãos ou com apenas uma mão. E por fim, um ponto bem importante que é quando você utiliza 2 armas para lutar. Então uma espada numa mão, uma adaga na outra. Agora isso faz parte da propriedade Light das armas. E não é mais limitado a armas corpo a corpo. Então hoje você pode agora utilizar 2 crossbows leves.
atira cada um com uma mão, recarrega eles, tudo certo. Antigamente você não podia fazer isso. Com isso a gente chega na parte de maestrias, ou as masteries, que é uma mecânica que eu gostei muito. Quem jogou Baldur's Gate 3 tem um leve tonzinho nisso das opções extras que você tem com cada arma. E aqui tem um ponto bem interessante, todas as armas possuem as suas maestrias, porém apenas personagens e classes que têm habilidade de maestria de armas que podem utilizar essa propriedade. No caso, Bárbaro, Lutador, Paladino, Ranger e Rogue, todos ganham essas no level 1. E quais são essas maestrias? Pronto. Primeiro a gente tem a Cleave, que é quando você atinge uma criatura com uma arma de corpo a corpo, você pode utilizar uma nova rolagem de ataque para acertar uma outra criatura a 5 pés dessa primeira de criatura que você acertou e que esteja no seu alcance ainda. Se você acertar essa criatura, ela recebe, você rola o dano da sua arma, mas não adiciona o seu modificador, a não ser que ele seja negativo. E você só pode utilizar esse ataque extra uma vez por turno. E também temos a feature Graze, que é pra você, como eu, que adora rolar muito mal nos dados, que é sempre que você erra o seu ataque a uma criatura, você pode causar um dano à criatura igual ao seu modificador de habilidade, utilizado para rolar a rolagem. Então, por exemplo, você tem 20 de força, rola o seu ataque com a sua espada, você erra, mas você dá 5 de dano nessa criatura. Então, para aqueles azarados, é bem interessante essa maestria. E um ponto importante é que o dano é do mesmo tipo que a da arma, então ainda é considerado cortante, perfurante, o que for a sua arma. A outra maestria que nós temos é a maestria de Nick, que ela ativa quando você tem uma arma com a propriedade Light. A propriedade Light te permite realizar um ataque com a sua ação bônus quando você utiliza uma ação de ataque com uma arma com essa propriedade. Então você tem, por exemplo, uma espada curta e uma adaga. Ambas são Light, então você realiza o seu primeiro ataque com a sua ação com a sua espada curta e você ativa a propriedade Light para poder bater com a sua adaga com a sua ação bônus. Só lembrando que o dano dessa ataque com a adaga, ela não adiciona o seu modificador. O que a propriedade Nick permite fazer é que essa ação de atacar com a adaga, que seria a sua ação bônus, ela vem junto da sua ação padrão. Então, com a sua ação, você bate com a sua espada curta e com a sua adaga ao mesmo tempo, liberando a sua ação bônus para você fazer outra coisa. Então, usar uma magia ou tomar uma poção. Então, é bem interessante essa propriedade Nick. Seguindo com as maestrias, nós temos a Push, que assim que você acerta uma criatura com essa arma, você pode empurrá-la a 10 feet de você, desde que ela seja large ou menor. Aqui tem uma certa discussão bem grande no Reddit sobre 2 pontos. Primeiro, como o jogo cita empurrar a 10 feet de você, um ponto importante é pra cima também a 10 feet de você. Então, na teoria, você pode empurrar essa criatura pra cima. Então, você bate nessa criatura, joga ela pra cima. Como ela vai cair 10 feet, ela vai levar dano de queda. Então, gera um combinho aí sobre como funciona essa maestria. E o outro ponto é que não existe save nenhum. Você acertou um ataque, você pode empurrar. E isso é uma coisa bem comum em 2024, que as regras estão bem puxadas, os jogadores ficaram bem fortes, o controle de combate ficou bem mais forte, então vamos ver como vai se lidar isso durante os combates, se vão ter mais criaturas imunes a movimento forçado ou algo do tipo, mas me parece bem forte isso daqui. Seguindo, a gente tem a maestria de Sap, que assim que você acerta uma criatura, ela tem desvantagem no seu próximo ataque até o início do seu próximo turno. Então aqui é aquela coisa de você bate na mão do seu inimigo, que ele não consegue realizar o seu próximo ataque muito bem. Então é bem interessante aqui também. A próxima é Slow. Então se você acerta uma criatura e causa dano a ela, você pode reduzir a velocidade dessa criatura em 10 feet, ou 10 pés. O ponto é, isso não estaca. Então você não pode, por exemplo, ter 4 jogadores com todas as armas de Slow, os 4 batem e reduzem 40 feet. Não. Ele fica estável na redução de 10 feet de movimento. Outra maestria que envolve controle de combate é a Topple. Assim que você acerta uma criatura, você pode forçá-la a realizar um teste de resistência de constituição, que o DC vai ser 8, mais o seu modificador de atributo para realizar o ataque, mais a proficiência. Então aqui no caso 8, mais, por exemplo, 4 da sua força para 12, mais 3 da proficiência, 15. Na falha, essa criatura está prone. Então, bem importante, bem interessante, porque agora aqui você pode, por exemplo, você tem uma arma com multi-ataque, você bate no seu primeiro ataque, causa a criatura ficar prone, e você tem vantagem pro seu próximo ataque. É bem interessante aqui também. Nós também temos a maestria Vex, que assim que você acerta uma criatura com a sua arma, você tem vantagem na sua próxima rolagem de ataque contra essa criatura até o fim do seu próximo turno. Então você bate nessa criatura no seu primeiro turno, no seu próximo turno você vai ter vantagem para bater nela de novo. Ótimo para rogues, por exemplo, para garantir sneak attack todo turno.
Então, um turno você tem uma vantagem, no próximo turno você sempre vai ter vantagem enquanto você continuar batendo nessa criatura. Boa, pessoal, esse é o fim do nosso vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, por favor, deixa um comentário, deixa um like. Estou buscando trazer essas novidades em relação aos novos livros de D&D. Se você tiver mais alguma sugestão de conteúdo, manda pra mim, por favor. Ainda quero trazer, em relação ao livro do mestre, as mudanças que a gente tem lá, o sistema de Bastions, que ficou muito legal. E também sobre as classes, suas subclasses, as mudanças que elas tiveram. E também eu quero trazer, junto desses vídeos das classes, um tutorial de como você adapta as subclasses que estavam dos outros livros que não foram trazidas para essa versão de 2024 e como você adapta elas para as novas regras. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.